Seja bem-vindo a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, domingo, dia 11 de outubro, nós vamos meditar com Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem um traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Pessoal, nós estamos acompanhando aqui o Evangelho de hoje, que nos apresenta um homem muito rico, um senhor que preparou um grande banquete e convidou os primeiros que não quiseram. Aqui é uma óbvia alusão ao povo do Antigo Testamento, aos israelitas, que foram convidados muitas vezes à conversão e quando Cristo aparece trazendo a salvação, muitos deles não aceitam. Então, o dono do banquete manda que os seus empregados, aqui já pode ser uma alusão aos apóstolos que fazem isso, vão em direção a outros, por exemplo, aos pagãos, para que os pagãos que não estavam fazendo parte do povo da antiga aliança, eles, mesmo que sejam maus, porque o texto bíblico diz maus e bons, mesmo esses que ainda precisavam de uma conversão mais radical, foram chamados para estar no banquete, porém com vestes adequadas, vestes de festa, ou seja, vestes próprias para aquele banquete. Aqui, os padres da igreja comentando, dizem que o dono da festa, o pai, é que o dono da festa é o Pai do céu, que convida todos ao seu banquete eterno, ao paraíso. A esposa aqui dessa festa é a igreja. O esposo, obviamente, é o Cristo que desposa a igreja e que desposa a cada um de nós como membros da igreja, ou quer desposar. Essa união acontece por meio do mistério da encarnação. O Cristo se une a nós. Ele se encarna na nossa carne, somos chamados a sermos configurados ao próprio Cristo ressuscitado. E os padres da igreja dizem que o leito nupcial onde acontece essa união é o ventre da Virgem Maria. Por meio dela, nós nos unimos mais intimamente ao Cristo, à sua carne, nos tornando um com Ele, como diz São Paulo: já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E aí, a gente poderia pensar assim: mas não era só dar uma veste adequada para aquele cara lá poder continuar na festa e não ser punido? Pessoal,
essas vestes, é claro que elas fazem alusão a uma outra coisa. E a gente, pela tradição da igreja comentando esse texto sagrado, poderia interpretar essas vestes sagradas como duas coisas. A veste própria para o banquete definitivo, para o paraíso, são aquelas vestes que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. São vestes que representam, por exemplo, a ressurreição. Nós estamos configurados ao ressuscitado, pois então nós estamos prontos para o paraíso, para o banquete eterno. Essas vestes também representam obras que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós estamos revestidos de obras de misericórdia, então nós estamos prontos para o banquete eterno. Aqui nós estamos no capítulo 22 de São Mateus. No capítulo 25, daqui a pouco, vai ficar claro que só vai entrar no banquete definitivo aquele que viver obras de misericórdia e que encontrar nos mais sofredores a própria presença do Cristo. Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Todas as vezes que deixastes de fazer, foi a mim que deixastes de fazer. Fazer o quê? Obras de misericórdia. Dar pão a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede e visitar aquele que está preso, dar roupas àquele que está nu e por aí vai. Obras de misericórdia. Como é que nós nos preparamos, portanto, para uma experiência salvífica, para a vida eterna, para um banquete que nós vamos experimentar diante de Deus na vida eterna, mas que já pode ser saboreado aqui, porque o paraíso pode ser saboreado aqui. Não em toda a sua plenitude, mas numa parte muito especial. Como é que nós podemos transformar a nossa realidade na graça de Deus já num banquete celeste, já num paraíso que pode ser experimentado, se nós nos revestimos da presença do ressuscitado, se nós nos revestimos de obras de misericórdia que levam as pessoas a glorificar o Pai que está nos céus. Isso é condição imprescindível para a salvação. Imprescindível. O Pai olhará para nós, o dono da festa olhará para nós e Ele vai querer saber se nós estamos com vestes adequadas para o paraíso. Se nós estamos, portanto, configurados ao ressuscitado, com vestes de ressurreição, e se nós estamos revestidos com obras de misericórdia. Cabe a nós, diante do Evangelho de hoje, meditarmos sobre isso. Nós estamos nos revestindo de quê? De quê? Para nos apresentarmos diante de Deus. Se, nós morrêssemos hoje, com que vestes nós nos apresentaríamos diante de Deus? Como nós chegaríamos às portas do banquete, que é a finalidade última da nossa vida? Nós fomos criados para esse banquete, pessoal. Nós somos criados para nos alimentar disso, eternamente na presença de Deus, uma festa que não tem fim. Nós fomos criados para essa festa, para essa alegria perfeita. Será que nós estamos preparados? Se isso acontecesse conosco hoje, com que vestes você se apresentaria diante de Deus? Nós temos uma esperança e uma alegria. Nós temos o agora. E esse agora pode ser utilizado com sabedoria, para que a gente já comece a preparar a veste adequada. Não perca mais tempo. Se você tem perdido tempo, não perca mais. Comece, pela graça de Deus, que quer o melhor para você, que quer o seu bem, comece a preparar novas vestes. Vestes de ressurreição, vestes de obra de misericórdia. Ao invés de ficar parado em si mesmo, vá ao encontro. Encontre o Cristo lá, que prepara esse banquete para você, que quer desposar a sua alma. Encontre Ele nos menos amados, nos mais esquecidos. Vá ao encontro, porque essas obras de misericórdia salvam você e são instrumentos de salvação para aquele que você for encontrar também. Deixe de ter uma vida vazia, presa no egoísmo, presa na indiferença. Pare de ter uma vida afastada da presença de Deus. Passe a ser um com Ele. Sim, você pode ser presença do Cristo, luz para o mundo, na vida dos outros. O seu olhar pode ser o olhar de Cristo, os seus gestos, as suas palavras, o seu coração, tudo isso pode ser expressão da presença do ressuscitado na vida das pessoas. E sim, pela graça de Deus, você pode chegar aí.
Aliás, você foi criado para isso. Comece a abraçar o agora. Como se fosse, sei lá, cara, se for a hora hoje de eu me apresentar diante de Deus para o banquete definitivo, eu estarei com vestes adequadas, próprias para a festa que me espera, para a festa para a qual eu fui criado. Eu vou me revestir de obras de misericórdia, e essas obras de misericórdia vão fazer o ressuscitado ser vivo em mim, na vida dos outros, indo ao encontro dele, do Cristo, abandonado nos meus irmãos. Sim, eu indo ao encontro dele, abandonado, eu ressuscito junto com ele. Essas obras de misericórdia geram salvação, geram vida, me fazem experimentar o banquete definitivo, o pão da vida eterna. O Cristo quer se dar para nós não só por um instante, mas por toda a eternidade. Para isso, estejamos revestidos de obras de misericórdia, estejamos revestidos de ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.